Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre o navio Titanic. Você vem comigo? Então vamos lá. Na verdade, são algumas curiosidades sobre esse navio. Ele foi construído em Belfast, na Irlanda. A construção dele terminou em 1911 e para aquela época os números desse navio impressionavam. Ele tinha 270 metros de comprimento, ele tinha uma tripulação de quase 900 pessoas, 900 trabalhadores dentro do navio, e ele poderia levar um número de 2.500 passageiros, e com relativo conforto. Era um navio muito luxuoso para aquela época. Os seus engenheiros eram tão confiantes no trabalho que fizeram, que eles não colocaram botes salva-vidas suficiente para todas as pessoas que estavam a bordo, sendo tripulação ou passageiros. Os botes só comportavam 1/3 dessas pessoas. Olha só o problema que eles estavam arrumando. Porém, alguns consideravam esse navio um navio que nem Deus poderia afundar. Na verdade, essa frase não foi falada por seus engenheiros ou proprietário. Essa frase veio de um jornalista que fez uma reportagem de capa do seu jornal sobre o navio, sobre esse colosso, e ele colocou isso aí como título da reportagem, mas os seus donos gostaram, né, desse título que foi dado ao navio. Porém, o navio ele veio a afundar. Na verdade, ele colidiu com um iceberg em uma viagem entre a Europa e os Estados Unidos. Ele estava chegando já no porto de Nova York, faltava pouco para chegar. Ele colidiu com um iceberg e veio a pique em algumas horas, tão somente. 1.550 pessoas morreram e só 700 pessoas se salvaram. A morte era muito rápida porque o mar estava muito frio, né? Uma água, temperatura próximo ou abaixo de zero, e muitos morreram ali congelados, às vezes em poucos minutos, né? Foi uma catástrofe que até hoje, né, é difícil de ser superada. Porém, a gente pode prosseguir na nossa conversa a respeito desse navio. Você vê aí algumas fotografias, né, melhor, algumas pinturas retratando aquele dia trágico, né? O navio ele veio a pique dessa forma. Você está vendo aí, ó. Essa foto que você está vendo aí é da construção do navio. Ainda está lá em Belfast, no estaleiro que ele foi construído. E aqui, nesse dia, no dia da inauguração, um homem morreu. Outra curiosidade, no dia que estava inaugurando, que ele saiu do estaleiro para a água, um homem morreu ali, um acidente gravíssimo. Ele morreu na hora, né? Uma estaca que segurava o navio se soltou, uma pressão tremenda, né? O peso do navio, e acabou atingindo um pai de família que morreu, né? E a festa continuou, para você ver como é que era a mentalidade das pessoas daquela época. Está aí uma outra foto, né? Os trabalhadores, a estaca é mais ou menos o que fica aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um ponto vermelho para ficar melhor, a caneta vermelha. Está aqui, ó, uma dessas estacas aqui, na hora que o navio estava descendo para a água, ela se soltou e poderia ser até algum dessa foto aqui, ele morreu na hora, né? Tá aí, a época da inauguração, ele veio a ser um dos navios, ele é o segundo da classe, havia outro navio, né, parecido com ele. Na verdade, o estaleiro que foi feito, o Titanic, só fez 2 navios, ele foi o último. Depois do desastre, esse estaleiro parou de funcionar, e até hoje, você vai lá, você encontra esse estaleiro específico para essa classe de navios. Ela está parada desde aquela época, você entra como se fosse um museu, né? As instalações, tudo parado lá, em Belfast. Até há pouco tempo estava, não sei se já mexeram nisso. Bom, a partir dessa história incrível e trágica, foi feito um filme, o Titanic, não foi? Esse filme traz algumas curiosidades ligadas ao navio. Por exemplo, o navio ele custou, em números atuais, quase 200 milhões de dólares para ser construído. E o filme custou mais de 200 milhões de dólares para ser feito. Você fala, professor, peraí, como é que pode o filme
ter sido mais caro do que a construção do navio. E aí entra todo um processo de valorização ou desvalorização da mão de obra. Milhares e milhares de trabalhadores trabalhavam lá, né, e não tinham seguro de vida, não tinha seguridade social nenhuma. Os salários não eram salários bons, eram ruins, né? A mão de obra era farta, em função também, né, da falta de segurança que havia para você coletar essa mão de obra. A matéria-prima também era muito farta. E isso tirou os custos da construção de um navio. Hoje um navio desse, você construir um navio desse porte, leva aí, são bilhões de dólares para você construir. Então é muito mais caro, muito mais difícil, porque a mão de obra ficou muito mais cara, né? E o filme ficou mais caro, né? O filme, claro, envolve muita tecnologia, o número de pessoas talvez não seja tão grande assim, né? E por isso que o filme ficou tão caro, né? Por causa da tecnologia empregada ali, né, nesse filme. É interessante a gente pensar sobre esse assunto, porque você vê aí a valorização da mão de obra, e você vê aí, ao longo de 100 anos, ou mais de 100 anos, também a evolução da tecnologia, né, surgindo aí para a gente, né, fazendo com que uma produção cinematográfica seja de igual valor à construção de um navio, né, há 100 anos atrás. Bom, isso aí é a nossa curiosidade a respeito desse filme e dessa construção desse navio e, posteriormente, o filme, né. Fique com Deus e um abraço.